Irmãs e irmãos em Cristo, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor Raimundo Campos e estamos de volta com mais uma teleaula aqui no nosso canal da Escola Bíblica Dominical para Professores. Que bom ter você mais uma vez conosco aqui. Eu espero que a sua aula, a aula de número 4, tenha sido uma bênção aí na sua Escola Bíblica Dominical, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, você que se inscreveu em nosso canal, tem compartilhado nossos vídeos e também tem dado aquele like. Eu quero continuar pedindo a você que não se esqueça de dar o seu like aqui. Eu já falei aqui da importância do like. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele passa a ser recomendado pelo próprio YouTube. Então eu quero pedir a você que nos ajude, porque quando ele passa a ser relevante para o YouTube e o YouTube passa a recomendá-lo, então mais pessoas são alcançadas pelo ensino da Santa Palavra de Deus. E essa parceria é feita com você. Muito obrigado a você que tem participado. Eu quero inclusive destacar aqui, nós não podemos ler todos os comentários, mas eu quero destacar alguns irmãos e amigos pelo Brasil que estão interagindo conosco. Por exemplo, o nosso irmão evangelista Cláudio Miro, da Assembleia de Deus de Nova Mutum, Mato Grosso. Ele diz que é superintendente da EBD na sua igreja sede. Ele diz: pastor, eu gostaria que fosse criado um grupo de WhatsApp para a gente trocar ideias e sanar dúvidas. Se já tiver o grupo, por favor, me adicione. E ele deixa aqui o seu número de contato. Querido evangelista Cláudio Miro, lá da Assembleia de Deus de Nova Mutum, Mato Grosso, o nosso irmão Valdemir Souza, ele deu uma solução já aqui para você, tá bom? Ele diz assim: quem quiser participar de um grupo da EBD no Zap, vem no meu privado que mando adicionar você. É um grupo com vários professores de vários estados e são da Assembleia de Deus. Meu número, ali, o código dele é 69, o número é 9205 5360, tá bom? Aqui vai ficar aqui na nossa tela e você pode ver nos comentários aqui do vídeo de número 5, da aula número 5, você pode ir lá e conferir. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Ludwig Zinzendorf. Ele diz que na EBD de nossa igreja temos o estudo para os professores da EBD de todo o campo. Que maravilha! Nesse estudo procuramos acrescentar dentro dos objetivos propostos pelos comentaristas dos trimestres subsídios para acrescentar as aulas dominicais. Isto é, nesse estudo procuramos acrescentar dentro dos objetivos propostos pelos comentaristas dos trimestres subsídios para acrescentar as aulas dominicais. Então é isso aí, é essa interação que é muito importante. Deus abençoe meu irmão Zizendorf pela sua mensagem e por interagir conosco aqui, ajudando consequentemente outros professores. E finalmente, nossa irmã Gleice Mical, se eu não me engano, essa é a pronúncia. Ela diz: paz do Senhor, sou de Pernambuco. Aqui em nossa sala, essa interação aqui, achei interessante essa mensagem da nossa irmã, porque é bom que você vai tentar também, quem sabe, copiar o modelo, colocar em prática na sua sala de aula. Ela diz assim: aqui em nossa sala realizamos algumas atividades para evitar evasão dos alunos. Aí ela vai dizer quais são as atividades que ela realiza. Ela diz: plano de leitura bíblica, com encontro uma vez por semana, que é o chamado Clube do Livro. Coisa maravilhosa. É uma atividade extra classe e isso ajuda a manter os alunos conectados uns com os outros, conectados com o espírito da escola dominical, que é o do ensino, e estreita a relação do aluno com o professor. E ela diz mais: atividades semanais em sala de aula, baseadas na lição com pesquisa bíblica, plano de frequência
é muito bom quando o aluno acompanha semanalmente a frequência para ele saber se tem alguém que frequenta mais do que ele. Isso estimula ele a querer frequentar tanto quanto, para que o professor no final possa recompensá-lo. E no encerramento de trimestre, sempre realizamos um momento de confraternização e reconhecimento dos esforços deles. Também mantemos um grupo no WhatsApp, pelo qual fazemos jogos de perguntas e respostas online. Ela diz aqui, são atividades simples, mas têm ajudado muito a mantê-los na EBD. A nossa classe é formada por jovens, mas a lição é de adultos. Tem sido uma bênção, diz ela. E ela diz mais, Deus abençoe o Senhor pela ajuda aqui neste canal. Amém? Irmã Gleice Mical, lá do estado maravilhoso do Pernambuco. Deus abençoe a senhora, que esse seu compartilhar das suas ideias possa ser frutífero para outros professores que estão assistindo a nossa teleaula toda semana aqui no canal da Escola Bíblica Dominical para Professores. Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor para a senhora, para o Zinzendorf, para o Valdemir Souza e para o meu amigo evangelista Cláudio Miro. Deus abençoe os demais, nós não podemos ler todos aqui, o nosso vídeo não comporta o tempo. Mas Deus abençoe você que tem colocado aqui uma frase, por mais simples que seja. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Tem me ajudado. Isso é bom porque nos estimula a continuar o trabalho que estamos fazendo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e vamos à nossa teleaula de hoje. Muito bem, a teleaula de hoje está baseada na lição de número 6 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD. O tema dessa lição de número 6, que vai ser ensinada nas classes no dia 5 de novembro de 2017, é a abrangência universal da salvação. A abrangência universal da salvação. Qual o alcance da salvação? A salvação, ela é para um grupo determinado? É para um número de pessoas? Ou ela tem alcance universal? Ou qualquer pessoa, de qualquer língua, de qualquer cultura, de qualquer povo, tribo, nação, pode ser alcançada por esta salvação? Nós temos um texto áureo, que é o texto de ouro, é o texto que salta, que brilha, é o texto principal. E ele diz assim, João capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o grande plano de Deus, esse é o grande projeto de Deus. Não permitir que o homem se perca, mas propiciar a todos a salvação. E para isso ele tomou uma providência, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E a verdade prática, é muito bom que você eu sempre tenho falado isso aqui, ressalte para os seus alunos a verdade prática. Porque o que é a verdade prática? É aquela verdade extraída da lição que nós vamos colocar em prática no nosso dia a dia. A verdade prática é a aplicação para a nossa vida. Por isso, é indispensável que você, é imprescindível, melhor dizendo, que você destaque a verdade prática para os seus alunos, tá bom? Esta, portanto, é a lição de número 6, a abrangência universal da salvação, e ela, como na maioria das lições, está dividida em 3 tópicos. Antes, porém, dos tópicos, eu quero ressaltar o objetivo geral. O objetivo geral diz, mostrar que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal. Esse é o objetivo geral da lição, é este ponto que cada professor tem que atingir na sua classe da escola dominical. Os objetivos específicos são 3. Para alcançar esse objetivo geral, você vai ter que alcançar 3 objetivos específicos. O primeiro, explicar o que é a obra expiatória de Cristo. Segundo,
discutir a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo. E terceiro, apontar que Cristo oferece salvação a todos. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é: o que é a obra expiatória de Cristo? O segundo tópico é o alcance da obra expiatória de Cristo. E o último e terceiro tópico é: Cristo oferece salvação a todo o mundo. Muito bem. Primeiro eu quero começar, e isso é importante você destacar para os seus alunos, por que a salvação tem abrangência universal? Esta é a pergunta. Por que a salvação tem abrangência universal? Claro, porque o pecado também tem abrangência universal. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele jamais poderia oferecer para um homem um meio de se salvar se este meio de salvação não alcançasse toda a humanidade. Isso pelo simples fato de que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e o pecado passou a todos os homens. Por um homem entrou o pecado então gerou a morte a todos os homens e o homem foi contaminado de forma geral. Todos os descendentes de Adão nascem em pecado. Portanto, toda a humanidade ficou debaixo do pecado. Então, a salvação tinha que ter, ou tem que ter, abrangência universal. Como nós estamos no ano da reforma, eu quero dar para você uma concepção de pecado em Lutero. Lutero, claro, o grande reformador, o responsável pela reforma protestante, pelo surgimento, portanto, do movimento protestante, quando ele cravou ali suas 95 teses na porta da Universidade de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, e neste ano nós fazemos, portanto, 500 anos da Reforma Protestante. Lutero diz o seguinte sobre o pecado, esse pecado que é abrangente, esse pecado que tem abrangência universal, esse pecado que atingiu todos os homens. Ele diz assim, para Lutero, ele diz assim: a imagem fiel de Deus sem pecado no homem antes da queda designava-os como seres puros e saudáveis. Lutero pensava que o pecado, ele definia o pecado como uma rebelião fervente, não meramente uma fraqueza passiva ou ausência do bem. Ele achava que o pecado, ele entendia que o pecado é perverso, que vicia o ser e domina com uma energia incontrolável. E ele diz mais, após a queda, dizia, né? Após a queda, o homem ficou dominado pelo pecado. Sua vontade está curvada sobre si mesma, escravizada e manchada com o mal em todas as suas ações. Lutero sustentava que o que comete pecado é escravo do pecado. E isto ele falava baseado em João, capítulo 8, versículo de número 34, palavras do próprio Jesus. Lutero analisava o homem sob 3 aspectos. Ele dizia que o homem é criatura de Deus, constituído de carne e alma viva, feito desde o início como imagem fiel de Deus sem pecado, destinado a gerar descendentes, bem como dominar sobre todas as coisas e nunca morrer. Essa criatura, porém, após a queda de Adão, está sujeita ao poder do diabo, é o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, ou seja, do pecado e da morte, ambos os males que não podem ser superados por suas próprias forças e que são eternos. Ela pode ser libertada somente através do Filho de Deus, Cristo Jesus, desde que creia nele e presenteada com a vida eterna.
Então, esta é a concepção de Lutero sobre o pecado, e eu fiz questão de destacar aqui, porque em suas palavras, Lutero consegue nos passar a ideia da gravidade do pecado, que inclusive está em um dos tópicos aqui da nossa lição. A seriedade do pecado, a gravidade do pecado. O pecado atingiu o homem, o pecado escravizou o homem, o pecado mantém o homem debaixo do seu poder. O pecado gerou a morte, o pecado separou o homem de Deus, o pecado interferiu na comunhão do homem com Deus. Então, o pecado, essa expressão de Lutero deixa claro para a gente a gravidade do pecado. E essa expressão dele é baseada, claro, em tudo aquilo que nos revela a Escritura Sagrada. Então, respondendo à pergunta primeiro, por que o pecado, ou melhor, a salvação tem abrangência universal? Porque o pecado tem abrangência universal. O pecado atingiu o homem. Em primeiro lugar, nós vamos pensar nisso. O pecado atingiu o homem na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Tem um texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23. Ali Paulo fala da santificação da alma, do corpo, do corpo, alma e espírito. Por que Paulo fala de santificar a alma, o corpo e o espírito? Porque esses três foram atingidos frontalmente pelo pecado. Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E Gênesis 3, 17 a 19, vai nos dar a ideia da abrangência do pecado, não somente sobre a vida do homem, mas sobre a própria natureza. Vamos lá, o texto diz assim: Deus disse a Adão o seguinte, e Adão disse, Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Perceba, maldita é a terra por causa de ti. Você desobedeceu, você pecou, e a sua desobediência trouxe maldição sobre a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A vida que seria de prazer no Éden, agora passaria a ser uma vida de dissabores na terra. Isso foi o que o pecado fez. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Espinhos e cardos te produzirá. Isto é, a natureza respondendo ao efeito do pecado. Quando você vê hoje, e sempre houve na Terra os desequilíbrios, não é? Do ecossistema, os desequilíbrios da natureza, e esses desequilíbrios não eram para acontecer. Se o homem não tivesse pecado, toda a natureza estaria harmonizada. Então, tem os desequilíbrios naturais da natureza e, claro, tem os desequilíbrios causados pelo homem. Os desequilíbrios naturais são consequências do pecado do homem lá no Éden. E os desequilíbrios causados pelo homem são consequência da mentalidade de um homem pecador. Então, de uma forma ou de outra, o pecado atingiu a natureza. Então, perceba a abrangência do pecado. Ele não somente atinge o homem em seu corpo, alma e espírito, não somente atinge o homem epistemologicamente, no seu conhecimento, como atinge o homem na sua moral, como atinge o homem na sua ética e, por consequência, atinge também
a natureza. E o texto segue assim, no versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma outra coisa interessante aqui é que o trabalho do homem deixa de ser algo gratificante, prazeroso, para ser algo pesado, algo sofrível. O homem agora tem que derramar o suor do seu rosto para poder comer o seu pão. O trabalho antes que o homem fazia não era para produzir o seu pão. Não, o trabalho que ele fazia era como administrador de Deus, aqui no Éden. Agora que ele pecou, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que trabalhar para produzir o seu pão. Tudo isso é feito do pecado. Então, é preciso entender. Primeiro tópico fala sobre a universalidade do pecado. Assim como o amor de Deus é global, assim como o amor de Deus é universal, o plano da salvação é universal, o pecado também é universal. E, aliás, é porque o pecado é universal que a obra salvífica tem que ter um efeito universal, tem que ter um alcance universal. Romanos capítulo 5, versículo 12, falando dessa abrangência, dessa universalidade do pecado, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, desde Adão até agora, todos são pecadores diante de Deus, todos estão debaixo da desobediência de Adão. Romanos 3,23, que é um texto muito conhecido, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além de todos terem pecado, obviamente, todos também foram destituídos. O que é ser destituído? É ser tirado de uma determinada posição. Que posição era essa? O homem tinha uma posição de amigo de Deus, de alguém que tinha comunhão com Deus. Nós imaginamos que Deus vinha todos os dias conversar com o homem a partir do texto do capítulo 3 de Gênesis, que diz que depois que o homem pecou, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e veio conversar com o homem, de onde se deduz que possivelmente aquele teria sido um hábito de Deus vir conversar com o homem. Então o homem perdeu esta comunhão, perdeu essa intimidade com Deus quando pecou. Romanos 3,9 diz: pois que somos nós mais excelentes? Falando de nós gentios em relação aos judeus. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 11:32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Veja que coisa maravilhosa. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, em contrapartida, ele usou para com todos de misericórdia. Então a graça, aí é que eu gosto do texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Então, para que este pecado que atingiu o homem em sua totalidade, corpo, alma, espírito, em sua moral, que atingiu o homem em seu conhecimento, e que consequentemente atingiu a natureza, ele só pode ser vencido pela obra vicária
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme foi mostrado na aula anterior, a obra salvífica de Jesus, a eficácia desta obra salvífica de Jesus. Jesus, portanto, ofereceu a Deus Pai um sacrifício vicário, porque nos substituiu na cruz do Calvário, um sacrifício redentor, porque pagou o preço da nossa salvação, um sacrifício propiciatório, porque aplacou a ira de Deus sobre nós. Então, aí está o porquê o Evangelho, Paulo disse, é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, porque o Evangelho mostra a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi eficaz para tirar o pecado do homem. Me veio um texto aqui à mente, que não está no meu esboço, mas eu quero compartilhar com você aqui um texto que está na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus. E, se não me engano, no capítulo 9, carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Muito bem. Versículo 27 e 28. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Veja a eficácia do sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar um sangue de animal que era oferecido por ele mesmo e pelo povo. Cristo não. Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, diante de Deus Pai, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E não para oferecer por si, mas para oferecer pelos pecadores. Então Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, e este sangue poderoso é o que está escrito em 1 João, que é um texto que todos conhecem, todos que leem a Bíblia conhecem. 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, portanto, é poderoso para nos limpar do mesmo pecado que teve abrangência universal, abrangência dentro da questão humana do homem, abrangeu o homem, ele destruiu o homem em todas as áreas da sua vida, destruiu o homem intelectualmente, destruiu o homem moralmente, atingiu seu corpo, alma, espírito. Mas agora a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica deste pecado que nos destrói e nos afasta de Deus. Eu gosto do capítulo 2 de 1 João, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a obra expiatória de Jesus, ela é capaz de nos limpar do pecado e nos colocar de novo na presença de Deus. Muito bem,
esse primeiro tópico, que fala da universalidade do pecado, ele também nos apresenta um subtópico que nós chamamos aqui de a impossibilidade, ou melhor, a seriedade do pecado. A seriedade do pecado. Em primeiro lugar, por que o pecado é tão sério? Por que o pecado é tão... se tornou nesse inimigo do homem a ponto de separá-lo de Deus? Primeiro você tem que entender que o pecado traz a morte. Eu li para você aqui em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte, por isso que todos pecaram. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é uma coisa muito séria porque gera a morte. Esta é uma morte física, uma morte espiritual e também uma morte eterna. 3 tipos de morte, pastor? Sim. A morte física é essa que ele falou em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, que ele diz assim: até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É a morte física, como consequência do pecado. A morte espiritual é aquela morte que se configura na nossa separação de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante, diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, é a morte que nos mantém afastados de Deus. Para Deus, o homem que não recebe a Jesus está morto diante de Deus. E a morte eterna é aquela morte que nos afasta para sempre de Deus. É aquela morte que, se eu e você passarmos desta vida sem recebermos a Jesus como nosso Salvador, estaremos para sempre separados de Deus. E aí eu quero voltar para Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se o homem morre sem Jesus, ele entra no que nós chamamos de morte eterna. Ele vai ter que se deparar agora com o juízo de Deus, com o julgamento de Deus. Então o pecado é sério, porque ele gerou esses 3 tipos de morte. Romanos 5,12 é o texto que nós lemos aqui, diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado, ele está em nós. O pecado, além de gerar morte, ele está em nós. A gente lida com ele todos os dias. Ele batalha no nosso corpo para nos manter afastados de Deus. É o que Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículos 20 a 23. Ele fala de uma luta que existe entre a carne e o espírito. A carne aqui é o pecado que habita em nós. Esse pecado quer sempre fazer a vontade do homem, a vontade do inimigo das nossas almas e nos mantermos afastados de Deus. É o que ele disse: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Capítulo 7, versículo 20 de Romanos. O pecado atingiu a natureza, como eu falei. Atingiu o ecossistema, atingiu toda a natureza. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que toda a criação geme, e está, vamos ver aqui, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então Paulo fala que toda a criação de Deus geme, e esta mesma criação, Paulo prossegue dizendo, espera a redenção naquele grandioso dia. Então o pecado,
atingiu também a natureza. Daí vem o que o tópico propõe para a gente aqui: a incapacidade do homem, a impossibilidade humana de se salvar. O homem não tem condição de se salvar. Por que o homem não tem condição? Primeiro, porque o homem perdeu a comunhão com Deus. Não há como se salvar fora de Deus. Deus é o autor da nossa salvação. Cristo Jesus executou esta salvação. E o Espírito Santo aplica esta salvação em nós. Então tudo é em Deus. O Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a salvação é uma iniciativa de Deus. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores de Belém, ao cantarem, eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isto é, Deus manifesta a sua boa vontade para salvar o homem através de Jesus Cristo, que naquela noite se encarnava ali, nascendo naquela manjedoura. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, versículo de número 14. Então, Deus, a salvação vem de Deus. E se você perde, o homem perde a comunhão com Deus, ele fica impossibilitado de gerar, ou melhor, de se salvar. Ninguém é bom. Essa é a segunda coisa. Em primeiro lugar, o homem é incapaz de se salvar, primeiro porque perdeu a comunhão com Deus. Segundo, porque ele está debaixo do pecado, e a Bíblia diz que não há ninguém bom. Não há ninguém que possa se salvar. Salmos 14, versículo 3 diz que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O homem, portanto, não pode se salvar, porque a Bíblia já declara que todo homem está debaixo do pecado e que todo homem é injusto diante de Deus. Nem pela lei o homem pode se salvar, nem a lei pode propiciar ao homem a salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo disse: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a incapacidade do homem de se salvar é porque, primeiro, ele perdeu a comunhão com Deus. Segundo, ele é declarado injusto por estar debaixo do pecado. O homem, em sua natureza, se tornou mau, que ele não consegue praticar o bem de forma que venha agradar a Deus. Então ele é incapaz dele próprio se salvar. Por isso que Paulo disse em Efésios 2,8: e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o homem pode fazer a obra que for, fora de Jesus, esta obra não terá valor, porque a salvação só se encerra na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nem a lei pode salvar o homem, mas o sacrifício de Cristo é suficiente. Eu queria que você acompanhasse comigo uma leitura muito importante em Hebreus capítulo 10, versículo 4 em diante, que diz assim: porque é impossível que o sangue, eu vou ler aqui 10, 4 em diante, olha o que ele diz aqui: porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Olha o que eu falei, a lei, com todos os seus rituais, não, por isso que o homem é incapaz de se salvar. Por isso ele colocou aqui a impossibilidade humana. O homem não pode criar meios de se chegar a Deus. Ele não tem condição disso. Só um justo, inocente, poderia morrer, pagar o preço para que o homem pudesse estar diante de Deus. Então ele diz:
porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uma profecia referente à pessoa de Jesus. Depois de dizer como acima, o escritor de aos Hebreus continua, no versículo 8, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está se falando da primeira aliança. A primeira aliança não foi suficiente para resgatar o homem do pecado, tamanha a seriedade do pecado, tamanho o estrago que o pecado causou no homem. Então, a lei não foi suficiente. E o texto aqui diz agora: tira a antiga aliança e coloca a nova aliança, que é baseada no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele fala na última ceia: este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. E no versículo 10 ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, o texto de Hebreus capítulo 10, versículos de 4 a 10, mostra a impossibilidade do homem se salvar, mesmo guardando a lei, mesmo praticando todas as cerimônias da lei, mesmo imolando todos os animais. Então, como esta lei não foi suficiente para resgatar o homem, agora a velha aliança é tirada, segundo a expressão aqui de Hebreus capítulo 10, e é estabelecida uma nova aliança. Essa nova aliança é estabelecida através do derramamento do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Portanto, esta é a importância da morte expiatória de Jesus. Ela aniquila o pecado do homem. Ela tira o pecado do homem. Ela paga o preço da condenação do homem. A morte de Jesus, ela é também vicária, ela assume o lugar do homem. Então, este é o primeiro objetivo da lição que você tem que alcançar. Mostrar isso à luz da Bíblia para os seus alunos. Muito bem. Em segundo lugar, qual é o alcance da obra expiatória de Jesus? Bem, eu quero introduzir este segundo tópico com uma frase de um escritor chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu uma obra chamada Modernidade Líquida. Uma obra que fala da liquidez dos conceitos da sociedade moderna. Ele fala que os conceitos morais, éticos da nossa sociedade, que antes eram tão sólidos, hoje estão líquidos, porque se tornaram relativos, se desfazem com muita facilidade. E Zygmunt Bauman disse o seguinte: houve muitas crises na história da humanidade, muitos períodos de interregno, nos quais as pessoas não sabiam o que fazer, mas elas sempre acharam um caminho. A minha única preocupação, diz Bauman, é o tempo que levarão para achar o caminho agora. Quantas pessoas se tornarão vítimas até que a solução seja encontrada? Eu estou lendo essa frase, essa expressão de Zygmunt Bauman, porque nós vamos falar agora do alcance da obra expiatória de Cristo. E a reflexão de Bauman leva a gente a ter uma ideia do estado em que chegou
a humanidade. Tem um ilustrador, um animador, um cartunista chamado Stephen Cutts. Ele é um ilustrador de Londres e ele é formado em Belas Artes. O artista, esse artista ele faz vídeos e imagens que criticam o nosso estilo o estilo da vida atual, da vida moderna, não é? E ele afirma que a insanidade da humanidade é uma piscina infinita de inspiração para ele. Então, a arte de Cutts é baseada nos absurdos da humanidade. Por exemplo, se você colocar aí no Google Imagens, o nome Stephen Cutts, você vai ver algumas obras dele. Uma delas, por exemplo, é as pessoas como zumbis, todas olhando para um smartphone, não é? Como zumbis olhando. É um retrato fiel desta sociedade, não é? E ele tem outros quadros, ele tem vídeos interessantes que denunciam o estado de calamidade que chegou à humanidade. Então, diante desse estado, deste retrato que é traçado por sociólogos como Bauman, que era um sociólogo e um dos mais respeitados intelectuais da atualidade, se não me engano ele morreu agora em 2012, e foi escritor, com 84 anos ele já tinha escrito mais de 50 livros. Então sociólogos como ele, artistas inteligentes como Stephen Cutts, fazem a leitura dessa sociedade que cada vez mais caminha a passos largos para o caos. Caminha. E é diante desta realidade catastrófica que se manifesta a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem está enveredado em seu pecado de tal forma, cego, que ele não consegue mais separar o ético, não consegue mais entender o que é moral. A relatividade é uma das premissas do nosso tempo, e nós temos visto uma sociedade que se autodestrói, se destrói moralmente, se destrói filosoficamente, se destrói a natureza, destrói tudo que está ao seu redor. Se você tem um vídeo de Stephen Cutts que retrata essa realidade do homem se destruindo. Então, ao falar e isso fala, portanto, de um homem que não consegue se salvar, de um homem, as nações se reúnem, a ONU se reúne, os chamados países mais poderosos do mundo, os G8, G9, G15, G10, G12, todos eles se reúnem para discutir sobre o clima, não é? Discutir o efeito estufa e tantas outras coisas, e discutir as economias, os blocos econômicos da nossa sociedade, e ninguém nunca chega a lugar nenhum. O homem se tornou insano a tal ponto de se autodestruir, e isso é corroborado em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nesse texto, Paulo mostra aqui que não adianta você querer se refugiar em guardas de dogmas da lei, você querer se refugiar em práticas cerimoniais da lei, porque você não vai conseguir se salvar, você não vai conseguir mudar a história da sua perdição ou da sua salvação. Isso só pode acontecer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus.
em Romanos 3,20, Paulo disse: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, o homem não pode se salvar. A lei não pode salvar o homem. Só o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso é necessário que você tenha uma ideia do alcance da obra expiatória de Jesus. A obra expiatória de Cristo satisfaz as seguintes necessidades. Primeiro, de reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus satisfaz a necessidade de reconciliação do homem com Deus. Segundo, a morte de Jesus, a morte vicária de Jesus, a obra expiatória de Jesus Cristo, satisfaz a necessidade de propiciação, e isso de abrangência universal. 1 João 2,2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A morte de Jesus restabelece os reinos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que está escrito no Apocalipse 11,15. A morte de Jesus Cristo consegue restaurar os sistemas governamentais. Por isso que a morte vicária de Jesus tem abrangência universal, e essa abrangência não é porque só atinge o homem, não. Não é só porque resgata o homem da condição de pecador para santo, da condição de inimigo para quem é amigo de Deus. Não. É porque a morte de Jesus, ela reconcilia todo o sistema criado por Deus, ela reconcilia com o próprio Deus. Eu gosto de Apocalipse 11, versículo 15, que diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então a morte de Jesus restaurou todos os sistemas do mundo, não somente o homem como pecador, mas todos os sistemas do mundo. A morte de Jesus, ela é tão eficaz, poderosa, que ela traz esperança até para os mortos. Pois é, a Bíblia diz que Jesus evangelizou os mortos e levou cativo o cativeiro. Ele resgatou o homem. O sacrifício de Jesus foi poderoso para resgatar todos aqueles que morreram na esperança da salvação. Eu gosto de Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então a morte de Jesus garante, até para quem dorme, a salvação eterna. Muito bem. E aí a gente podia citar outros textos. João 11, por exemplo, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por fim, o terceiro tópico diz: Cristo oferece a salvação a todo o mundo. Essa verdade do terceiro tópico é uma verdade que nós estamos falando desde que nós começamos aqui a nossa teleaula. É uma verdade que está sendo discutida nos dois tópicos anteriores, porque ela é uma resposta para o problema do pecado. Então, quando você, no primeiro tópico, você fala, por exemplo, que do alcance da obra expiatória de Cristo, você está falando dessa universalidade dessa obra. Então, o terceiro tópico é praticamente uma volta aos princípios que foram discutidos no primeiro e também no segundo tópico.
o primeiro tópico diz o seguinte, só para você ter uma ideia. O que é a obra expiatória? É difícil você falar do que é a obra expiatória sem falar do seu alcance. Então, o segundo tópico diz o alcance da obra expiatória de Cristo. E no terceiro diz, Cristo oferece salvação a todo mundo. Então, o terceiro tópico nada mais é do que um reforço nos dois tópicos anteriores. Mas, para você ter uma ideia, Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todos os homens. Agora preste bem atenção nisso. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Paulo, isso aqui eu fiz questão de encerrar com isso aqui. Por quê? Porque existe a doutrina da predestinação, não é, que é muito defendida pelos nossos irmãos calvinistas. E nós temos um entendimento à luz da Bíblia diferente do que tem nossos irmãos calvinistas. Nós não cremos em um Deus que tenha predestinado alguns para a salvação e predestinado outros para a perdição. Nós cremos em um Deus que oferece a salvação a todos os homens. Tanto é que Paulo está dizendo aqui, façam oração por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência. Por que, Paulo? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus. E venham ao conhecimento da verdade. E o versículo 5 e 6 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então é preciso destacar isso aqui no final da nossa aula, que o Deus que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, ele elaborou um plano de salvação que envolve toda a humanidade. O próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha aí a expressão, para que todo aquele, ora, Deus dá para todos a salvação, agora é para todo aquele que nele crê. Essa expressão, para que todo aquele, dá a ideia de que nem todos a aceitarão, dá a ideia de que a salvação é para todo aquele que crê, mas ela é dada para todos, para os que crerem e para os que não crerem. João capítulo 3, o versículo 17 desse texto que eu acabei de ler, diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, mas pastor, a Bíblia diz lá que ele nos predestinou. Essa predestinação não é uma predestinação individual, onde pessoas são predestinadas a se salvarem e outras são predestinadas a se perderem. Esta predestinação é uma predestinação coletiva. Claro, a igreja, comprada pelo sangue de Jesus antes da fundação do mundo, está predestinada à salvação. É óbvio isso. É claro, Jesus nos comprou pelo seu sangue e nos concedeu a salvação eterna, a glorificação eterna. Então, nós fomos predestinados, então todos que aceitam a Jesus estão, claro, predestinados à salvação eterna. Então, a predestinação aí é em relação à salvação. Então, já existe uma salvação preparada para todo aquele que crê.
na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 3, ainda seguindo o Evangelho de João, versículos 18 a 21, diz assim: quem crê nele não é condenado. Então a salvação é para todo aquele que crê, e não para o número de pessoas que já estão destinadas a crerem em Jesus. Mas quem não crê já está condenado. Existe uma predestinação para a salvação, tanto para aquele que crê, como para aquele que não crê. Então quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz veio ao mundo, a luz veio para todos, conforme Jesus disse no versículo 16, Deus amou o mundo. Mas foram os homens que escolheram não amar a luz, e se entregar às suas obras más. Porque todo aquele que faz o mal, diz o versículo 20, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E eu quero encerrar com Atos capítulo 7, ou melhor, 17, 30 e 31. Ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Então não há lugar para a predestinação aqui. A salvação, ela é para todos. Agora, para todos que creem. Ele dá para todos. Eu gosto de sempre usar uma ilustração que poderá parecer ser ingênua, mas no meu bairro tem, por exemplo, uma linha de transporte coletivo que vai até o Campo Grande, não é? Então eu entro neste ônibus que está com destino ao Campo Grande. Ele está predestinado ao Campo Grande, ok? E eu entro nesse ônibus. Mas no meio do caminho eu desço na calçada. No meio do caminho eu desço num outro ponto, próximo à calçada, que chama de Feira de São Joaquim. Então, todos os que ficaram com destino e que vão com destino ao Campo Grande, vão para o Campo Grande. Mas eu, que estava em um coletivo com destino a Campo Grande, desci no meio do caminho. Então a salvação, o homem é que escolhe, e aí é que entra a questão do livre-arbítrio. Ele oferece a salvação, mas é o homem que escolhe se vai até o Campo Grande ou não. Se vai até o Campo Grande ou se desce no meio do caminho. Se vai até o céu, se vai com Jesus, ou se deixa a salvação no meio do caminho. Então, ele diz: porquanto, versículo 31 de Atos 17, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, assim como ele oferece a salvação a todo mundo, haverá um dia em que ele julgará a todos. E há um texto na Bíblia que diz que naquele dia uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para vergonha eterna. Então, nós queremos encerrar esta nossa teleaula de hoje dizendo que, portanto, a salvação é para todo mundo e não para um grupo seleto. Eu espero ter contribuído com a sua aula do dia 5 de novembro, a aula de número 6, cujo título é A Abrangência Universal da Salvação. Que Deus em Cristo te abençoe, continue interagindo conosco,
não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de dar o seu like. Lembre, o seu like é muito importante. Além de dar o seu like, clique no sininho aqui e você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Compartilhe também nossos vídeos em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e faça com que mais pessoas conheçam o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Você, meu amigo, que ainda não conhece essa salvação gloriosa, que tem abrangência universal, que pode restaurar você em sua totalidade, restaurar você como homem diante de Deus, como um pecador, transformando em uma pessoa salva em Jesus, transformar em você como cidadão, como marido, como esposa. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele está aí onde você está agora. E você pode dizer a Ele: Senhor, entre na minha vida, perdoe os meus pecados e me dê esta salvação gloriosa. Que Deus em Cristo te abençoe e a gente volta, ou melhor, e nós voltamos no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.